Olá, bom dia. Mais uma lição, mais um EBD. Bom dia! Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, diante da Tua presença nessa manhã, quero Te glorificar, Te exaltar por mais um dia de vida na Sua presença, Senhor. Nesta hora, nos dê sabedoria, discernimento. Prepara os nossos corações, Pai querido, para receber a Tua palavra nesta manhã. Nos ensina, Senhor, através do livro de Tiago. Toma suas filhas nas tuas mãos, todos aqueles que estão vendo este vídeo, que o Senhor possa estar tocando, repreendendo todo mal, entrando com cura, entrando com bênçãos sem medidas, derrama nesta manhã, visita cada lar, toma as dificuldades, Senhor, esteja na frente, toma a direção. Em nome de Jesus, ó Deus, nos dê um domingo abençoado na tua presença. Amém. Domingo passado foi eleição, não teve escola bíblica. Então vamos lá. Nós vamos estudar o capítulo 5, do versículo 7 ao 11 de Tiago. Vamos ler? A necessidade, bênçãos e exemplos de paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Desde que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei-vos o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E o versículo 11 e último diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e dura para sempre, né? O Senhor é longânimo, né? Ele é paciente. Se não fosse, coitadinho de nós, né? Então, irmãs, Tiago 5, 7, 11, ele fala da paciência nas aflições. Diante do sofrimento dos cristãos, Tiago propõe a paciência, coisa difícil, né? Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejamos como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Isso está no versículo 7. A palavra grega makitomitsate. Ai, difícil, né? Vamos de novo. Makirotimisate significa esperar pacientemente, indicando a atitude que pode suportar a demora e o sofrimento sem nunca desistir. A ideia é de constância, sermos constância na paciência. Resistência debaixo de um certo tipo de circunstância. Então, a ideia é de constância, resistência debaixo de um certo tipo de circunstância. A proposta de Tiago é que os cristãos permaneçam firmes diante das lutas e dos desafios. É difícil, né, irmãos? Mas temos que permanecermos, temos que ter raiz. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Olha que benção. É interessante notar a dica que o apóstolo dá neste versículo. Vejamos. Ele diz assim, ó: sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, enquanto estivermos neste mundo, passaremos por momentos difíceis, incompreensíveis, dolorosos e até mesmo críticos, né, irmãos? Isso é a nossa vida, o nosso cotidiano. O próprio Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que nós ficássemos firmes na nossa fé, porque ele venceu o mundo, né? E se ele conseguiu, nós também conseguiremos, porque ele foi o nosso exemplo. Vamos lá, dolorosos até mesmo críticos, né? Porém, devemos manter a fé firme no Senhor,
pois é nele que encontraremos força para vencer. Como eu disse, Jesus, ele encontrou força, ele venceu o mundo, né? E nós também venceremos. Aqui podemos tirar duas lições. A primeira é que nada em nossa vida dura para sempre. Então, não há prova que dure para sempre, não há sofrimento que dure para sempre, né? Tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus, assim diz a palavra de Deus. Ninguém veio aqui para sofrer, né? Sofrimento é consequência, né, irmãos? Até das nossas atitudes, das atitudes em volta de nós, das adversidades da vida, né? Enfim. Todo sofrimento tem um momento certo de acabar, daí a importância de esperarmos com paciência, que é muito difícil, né? A segunda lição é que a vinda do Senhor marcará o fim dos nossos sofrimentos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ai, eu adoro assim. Nunca podemos perder a esperança na sua vida. O fato de estarmos firmes e constantes em meio à adversidade é porque nós temos uma certeza, né, irmãos? Que o Senhor virá nos buscar. Não é verdade? Então, o nosso alvo é esse. Não importa o que aconteça. O que importa é que nós temos que estar firmes para que ninguém tome a nossa coroa, a nossa salvação, né? A Bíblia diz que Jesus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Está lá no versículo, né? Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, pois a antiga ordem já passou. As coisas velhas já passaram, né? Numa tradução mais renovada. É Apocalipse 21:4. E nessa promessa maravilhosa que devemos viver, né, é estarmos certos de que as coisas velhas se passam, eis que tudo se fez novo. Um dia, toda esta ordem manchada pelo pecado cairá, e a verdadeira vida virá, que é a vida sem sofrimento e sem dor. Os remidos em Cristo experimentarão esta bênção de morar no céu. Para exemplificar esta paciência, Tiago se utiliza de um modelo bastante comum em sua época, que era a figura do agricultor. Na Palestina, a chuva era vista como uma grande bênção. O período das primeiras chuvas ocorria no outono e inverno, quando ia do fim de outubro até janeiro. Esta chuva se transformava em neve, provendo a umidade para a semente recém-plantada, a fim de que pudesse germinar. Já as últimas chuvas ocorriam na primavera, nos meses de abril e maio. Estas chuvas eram necessárias para que a semente pudesse amadurecer. Deus é perfeito, né, irmãos? O agricultor esperava ansiosamente por essa chuva. Elas eram um símbolo da providência divina. E é isso que nós temos que esperar da parte de Deus, né? Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor, né? Esperamos a graça de Deus para que ela nos alcance. Da mesma forma que um agricultor depende de Deus para que a sua plantação seja abençoada, assim também nós dependemos de Deus e de sua ação em nossa vida. É a mesma forma. O Tiago ele se exemplifica no agricultor porque há etapas, né, que ele tem que passar, há processos que ele tem que passar, há procedimentos que ele tem que fazer, ele faz a parte dele, para que ele possa ter uma boa colheita. E assim somos nós, né? Na Palestina, nem sempre as chuvas vinham de modo regular, fazendo com que os agricultores dependessem plenamente de Deus. Assim também nós devemos depender somente de Deus. Quem pensa que a vida cristã é regada apenas de chuva de bênçãos
Engana-se, pois na vida cristã também passamos por desertos e vales da sombra da morte. Lá em Salmos 23 fala isso, né, no versículo 4. E vales de lágrimas, né? Tá lá em Salmo 84:6. A segurança que temos é que Deus andará conosco em todas as situações da nossa vida. É nisso que nós temos que nos fortalecer, para que a gente possa ter paciência de esperar o dia final da provação, do problema, da adversidade. Tiago continua no verso 8 dizendo: sejam também pacientes e fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Novamente, vemos um chamado à esperança escatológica aqui, que é a vinda do Senhor, né? É da matéria de escatologia. Da mesma forma que o agricultor espera a chuva, assim nós devemos esperar a vinda do Senhor, que nos libertará das aflições, onde tudo vai ter fim, né, irmãos? Vamos viver uma vida de bonança, de alegria. Não devemos, entretanto, entender que o cristão deve se apoiar na vinda do Senhor como uma fuga da realidade. Você tem que viver um dia após o outro. Como diz a palavra, basta cada dia o seu mal. Você não tem como fugir disso. Você não consegue fugir disso. Você tem que viver a cada dia, firme nas promessas do Senhor, né? E crendo, tendo paciência, sendo constante e abundante, né? Nos desígnios de Deus, estar sempre a postos, né? Estar sempre vocacionado, né? Para que você tenha força para conseguir passar por todas essas aflições, né? Não é isso em absoluto que Tiago propõe no capítulo 5, de você somente se apoiar na vinda do Senhor como uma fuga da realidade, né? Ele fala em paciência, ou seja, suportar a dificuldade, mas também falar em se fortalecer, ser forte. No grego, fortalecer significa tomar firme, tornar-se firme, estável, apoiar, permanecer. No original, né, é descrito dessa maneira. Isso significa que a paciência é aperfeiçoada numa vinda que se fortalece. Nós temos a paciência, ela significa tomar-se firme, né? Fortalecer no grego significa tornar-se firme. Ser uma pessoa estável, permanecer, não desistir. Como seria isso? Colocando o coração nas mãos do Senhor. Ele é quem fortalece a nossa vida para suportarmos a batalha. Paulo fez a mesma exortação aos Tessalonicenses, que diz assim, que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13. Dei ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Olha que bênção, olha que dica de Paulo. 2 Tessalonicenses 2,17. O escritor aos Hebreus diz que é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Está lá em Hebreus 13:9.
Fortalecer o coração significa que o nosso homem interior deve estar completamente rendido a Deus, pois é Ele a nossa força. Alguém tem dúvida disso? Está lá em Êxodo 15:2, 1 Samuel 2:1, 2, 2 Samuel 22:33, Neemias 8:10, Salmo 28:7, Salmo 118:14, Isaías 12:2 e 49:5, falando em fortalecer o nosso coração, pois o Senhor é a nossa força. No verso 9, Tiago traz uma censura firme. Ele diz assim, irmãos, não se queixe um dos outros, para que não sejam julgados. Aqui ele está falando da maledicência. O juiz está às portas. Ele está dizendo para que você não peque, para que você não perca aquilo que você tem de mais precioso, a salvação. Numa primeira leitura, este versículo parece não ter sentido. Porém, se olharmos com atenção, veremos que ele faz sentido. Geralmente, em momentos difíceis, nós gostamos de colocar a culpa nos outros. Caramba, forte essa, né? As pessoas têm a tendência de lançar sobre os outros as suas frustrações e insucessos. Ai, Jesus, isso foi diretão, hein? No grego temos a palavra... Desculpe, irmãos. No grego isso significa queixar, lamentar, reclamar, suspirar, murmurar. A palavra descreve um sentido interior não expresso. Né? Tiago aqui proíbe que os cristãos usem de palavras para lançar sobre os outros as próprias frustrações, bem como de desprezar os momentos em que os outros passam. Fazer chacota do sofrimento alheio, né, irmãos? Você não ajuda, mas também você fica rindo, você acha que a pessoa merece aquilo que ela está passando. Essas coisinhas que Deus não gosta, né? Há pessoas que acham que somente elas estão sofrendo. Isso é verdade. O sofrimento dela é o maior, tudo dela é maior. Ela não consegue olhar de que existem pessoas que passam por problemas muito, mas muito, mas muito maior do que o delas. Desprezar a dor dos outros também é pecado, né, irmãos? Temos que ter cuidado com olha ela aí, maledicência. Geralmente, os momentos tensos da vida são oportunidades que achamos para massacrar as pessoas com nossas palavras. Realmente, a palavra ela é terrível, né, irmãos? A palavra ela mata, a palavra, quando ela é solta, uma palavra má proferida, traz um estrago muito grande, às vezes, na vida de certas pessoas, né? Tiago nos lembra de um detalhe importantíssimo. Veja bem, para que não sejam julgados. Quando ele diz para nós não falarmos, né, das outras pessoas ou do sofrimento alheio, ou acusarmos as pessoas por estarmos passando por aquilo, ele nos lembra de um detalhe muito importante. Para isso, para a gente não pecar, para que nós não sejamos julgados por Deus. O juiz está às portas, ele ainda enfatiza isso. Nossas ações têm repercussões inevitáveis. Nós obtemos aquilo que temos dado, é verdade, né, irmãos? A gente só recebe aquilo que a gente dá. Se você der amor, vai receber amor.
Se você der ódio, você vai receber ódio. Se você der crítica, você vai receber crítica. Vamos pensar um pouquinho nisso, né? E colhemos o que semeamos. É a lei da semeadura. Olha o agricultor. Ninguém planta manga e colhe jaca, né? Ninguém planta banana e colhe coco. Então nós temos que ser muito prudentes. As críticas duras e as palavras ásperas serão devolvidas na mesma proporção. Porque a gente é engraçado às vezes, né, irmãos? As pessoas às vezes elas nos tratam de maneira ruim, falam coisas, pensam coisas, e as pessoas assim que não tem aquela firmeza, não tem aquela paciência de tolerar, elas às vezes revidam, e as pessoas, aquele que te machucou primeiro se sente muito mais dolorido com a sua resposta, né, do que você às vezes. Porque às vezes até responder, irmãos, à altura, é até uma coisa assim meio que automática, né? Toda ação tem uma reação. O que Deus quer de nós é que mesmo... Deus quer primeiro que a gente não tenha reação, tá? Ponto. Mas se por acaso a gente reagir, nós temos que nos arrepender para que nós não sejamos julgados. Jesus em Mateus 7,1 disse: não julguem para que vocês não sejam julgados. A gente às vezes também, nós fazemos juízos de valor dos atos alheios, dos pensamentos alheios, né? Nós às vezes gostamos de sentar na cadeira de juiz, né, irmãos? E quando a gente senta na cadeira de réu, é difícil, né? Paulo, em 2 Coríntios 5,10, advertiu. Olha o que Paulo diz. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, que sejam boas, que sejam más. Em Gálatas 6, 7 e 8, também lembrou Paulo: não se deixe enganar, Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Né? Tiago, nessa carta, ele nos adverte a respeito de nós não sermos julgados, que o juiz Jesus está voltando. É para a gente pensar, né, irmãos? Olha, eu creio que os sinais da sua vida estão se multiplicando a cada vez, né, irmãos? É certo que Tiago está lembrando aos cristãos que Jesus está vindo. Novamente aqui, uma lembrança, né, escatológica, né, Tiago? Jesus não virá como redentor, mas como juiz, porque como redentor ele já veio, né, irmãos? E como tal, colocará em ordem toda a humanidade. Após essa advertência, Tiago continua agora lembrando o exemplo dos profetas, daqueles que perseveraram, que foram firmes, que tiveram paciência, longanimidade, que creram, que tiveram fé e que não vacilaram e receberam a herança maior, né, irmãos? Que era a salvação, que é a salvação. Olha o que Tiago diz: irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Está lá no versículo 10 do capítulo 5 de Tiago. Os profetas foram homens que sofreram uma grande perseguição, mas permaneceram fiel e firme. Hoje eu estou cantando, né, irmãos? Que bom, né? É raro vermos no Antigo Testamento alguns profetas que falou e não foi acuado. Por quê? Porque a mensagem deles estava dividida em duas partes: anúncio e
anúncio, eles estavam anunciando a vinda de Jesus, anunciando Deus, né? E eles estavam denunciando pecados, atitudes, né? Prevaricações, aquela lista linda, né? Maravilhosa que o povo mundano adora, né? Eles estavam fazendo essas duas coisas. Era o anúncio da palavra do Senhor e a denúncia do pecado. Como sabemos, as pessoas não gostam de ouvir sobre os seus pecados. Normal, né, irmão? Quem é que gosta, né? Mas às vezes nós temos que refletir quando alguém vem, não nos apontar, mas nos aconselhar sobre alguma atitude errada que nós estamos fazendo, né? O coração humano é naturalmente rebelde e duro. E somente o Senhor pode quebrar o coração das pessoas. Muitos profetas foram encarcerados, apedrejados, mortos e mutilados por falarem a verdade em nome de Deus. Jesus lembrou aos discípulos que eles, quando os perseguidos, estão na mesma condição dos profetas e que por isso são bem-aventurados. Está lá em Mateus 5,12. Jesus criticou os fariseus e mestres da lei, bem como a cidade de Jerusalém, de maltratar os profetas que foram enviados antes dele. Está lá em Mateus 23, 34 e 37. Os sofrimentos devem fortalecer a nossa fé. Sabemos que é muito difícil falar disso quando estamos no fogo das provações. Porém, nunca podemos nos esquecer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tenha fé. Um detalhe importante a destacar aqui é que Tiago diz que estes profetas que sofreram falaram em nome do Senhor, ou seja, o sofrimento deles não era resultado de erro. Porque hoje a gente sofre mais por errar do que por pregar a palavra de Deus, né, irmãos? Convenhamos, né? Nós estamos bem frouxos nesse sentido. Mas justamente por estarem no centro da vontade de Deus. E hoje, para ficar no centro da vontade de Deus, né, irmão, com a facilidade que nós temos, os manjares do mundo que são oferecidos é muito difícil, principalmente para os jovens. Por isso é sempre bom avaliarmos a razão que motiva o nosso sofrimento. Será que o nosso sofrimento está sendo motivado porque estamos fazendo a vontade de Deus? Ou será que o nosso sofrimento foi motivado por nós termos pecado contra Deus? Se vier de um erro nosso, então devemos suportá-lo, sabendo que colheremos aqui que plantamos. Mas se vier por causa da justiça, ou seja, por estarmos no centro da vontade de Deus, então devemos suportar porque estamos fazendo a coisa certa. No verso 11 de Tiago, continua, agora usando o exemplo de Jó. O 10 ele fala do profeta e no 11 ele fala do sofrimento de Jó. Vamos lá. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, dizendo Tiago, né? Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Encontramos aqui algumas verdades maravilhosas da palavra de Deus, né? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó se manteve íntegro, né? Os historiadores, alguns dizem que Jó ele se pesou na balança, né? Esse foi o pecado que ele cometeu. Mas em vista de tantas coisas, ele se manteve fiel e firme, né? Estou contando contigo, Deus está contando com a gente, para permanecer fiel e firme. Tiago diz que felizes são os que perseveram. O vocábulo significa considerar-se feliz, bendito, bem-aventurado. Porque Tiago ele fala que felizes são os que perseveram, né? E significa, né, considerar-se feliz, significa ser bendito, bem-aventurado. Da mesma forma que Deus recompensou
a fidelidade dos profetas e do próprio Jó, assim também promete recompensa àqueles que permanecem firmes nas tribulações. Bem-aventurado é a aprovação e recompensa objetivas e inalteráveis de Deus, né? É importante, né, nesse contexto de Tiago, é que Tiago não está dizendo que a paciência do sofrimento sempre resulta em recompensa com prosperidade material. Porque a prosperidade que nós já realmente temos que lutar, irmãos, é a prosperidade espiritual. Né? Quando você busca o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o que importa para Deus é você procurar a prosperidade espiritual, ser próspero espiritualmente, para que você possa suportar as adversidades, para que você possa se manter na presença de Deus, fazendo a vontade dele, porque o resto ele acrescenta. O objetivo de Tiago é incentivar nos cristãos uma firmeza fiel e paciente nas aflições. Muitos servos e servas do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, passaram por aflições e não viram recompensas materiais, né? Porque os próprios apóstolos, né, discípulos, seguidores de Jesus, eles foram martirizados, eles morreram, eles foram presos. Paulo está feliz quando está lá preso. Né? E a recompensa materiais, como Jeremias e Paulo, por exemplo. Né? Jeremias também, ele foi muito massacrado. Jó é um exemplo de firmeza na tribulação. Mesmo reclamando amargamente do tratamento que Deus lhe dispensava, ele nunca abandonou a sua fé. No meio da incompreensão, né, de seus amigos, ele se apagou em Deus e continuou a esperar nele. Quer dizer, ele se apagou, ele entrou em off, mas estava ali ligadinho com o Senhor, né, irmãos? E continuou a esperar nele. Está lá em Jó 1, 21, 2, 10, 16, 19, 21, 19, 25, 27. A submissão de Jó não é daquela que se arrasta aos pés de alguém, passiva e que nada questiona. Jó lutou e questionou sim, e algumas vezes até desafiou. Mas a chama da fé nunca se apagou do coração de Jó. A fé verdadeira não é aquela que não questiona, mas aquela que luta com Deus e por Deus. A firmeza de Jó foi recompensada. Tiago lembrou seus ouvintes dizendo: e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Ele teve tudo em dobro, né, irmãos? Aqui o apóstolo lembra a restauração da sua família e fortuna. Está lá em Jó 42, 13. Por trás dos sofrimentos havia um propósito divino. Está lá em Jó 42, 5 e 6. Para finalizar, irmãos, né? Conclusão. Na prática, exercer paciência não é fácil, mas necessário, especialmente olhando para o mundo conturbado de hoje. Sem paciência, como vencer?